Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Mister M dos Concursos. Eu sou o Marlon Ribeiro, oficial de promotoria, há mais de 20 anos do serviço público. E hoje, na série, como eu falei na semana passada, eu falei um vídeo de 30 minutos falando sobre como que é a função do escrevente na prática. Então, muita coisa eu falei aqui, tá aqui no card para você. E se você assistiu já aquele vídeo ou não assistiu, vai assistir essa parte agora, que é uma continuação daquele vídeo sobre outras funções do que um oficial escrevente pode, na prática, desempenhar em um tribunal de justiça. Então fique comigo agora após a vinheta. Vamos para falar do Tribunal do Júri. Quem nunca viu num filme americano, assim, num filme, qualquer filme, né? Assim, desses policiais, aquele momento do Tribunal do Júri, né? Das pessoas votando aí a culpabilidade de uma pessoa, né? Lá nos Estados Unidos tem a questão dos 11 serem todos a favor, né? Ou contra, tem que ser a unanimidade aí na decisão. E aqui no Brasil também a gente viu agora, ultimamente, né? Até com o caso da Botkiss aqui no Rio Grande do Sul, foi acompanhado ao vivo por muitas pessoas. A gente tem muita visualização no Tribunal do Júri da Botkiss. E a gente via lá 7 jurados de um lado, o juiz, o promotor, o advogado de defesa, né, toda essa situação. Então, esse é o Tribunal do Júri, né, o Tribunal do Júri, inclusive na Constituição está o Tribunal do Júri, e eu tenho até um mnemônico que eu fiz para decorar aí, aqui assegurado ao júri, o soco simples, né, o soco simples que é o que? Soberania dos vereditos, né, o CO é de competência, crimes dolosos contra a vida, né, o simples, né, é sigilo das votações, e o play é plenitude de defesa. Então isso é assegurado ao júri, né? Essas quatro aí está na Constituição. Então a soberania dos vereditos, então a competência dos crimes dolosos contra a vida, o SI do sigilo das votações e o play de plenitude de defesa. E primeiro você tem que saber que é a questão a competência do júri, que é os crimes dolosos contra a vida. Então é tentativa de homicídio ou homicídio. Então basicamente os júris que eu participei também, assim, não quer dizer que a pessoa, né, a vítima tenha morrido, assim, às vezes a pessoa pode ter tentado matar aquela pessoa e entra para os crimes do tribunal do júri, então tentativa de homicídio também, né? Então eu digo que é uma das funções, assim, que eu trabalhei, assim, que foi mais dinâmica e diferente de tudo, e eu gostava de trabalhar no tribunal do júri. E como que funcionava desde o início, né? Então eu quero colocar para você desde o início como que funciona um oficial escrevente, pelo menos na minha vara criminal era assim. Nós éramos em 4 oficiais escreventes, e a gente revezava o júri, né? Então, por exemplo, então era 2 júris por mês, então eu fazia o primeiro júri, o outro escrevente fazia o segundo e assim sucessivamente, né? Era um revezamento para que todos pudessem participar do tribunal do júri e participar aí da função de oficial escrevente no tribunal do júri. Basicamente, não é só você estar lá no dia fazendo a transcrição, fazendo a dinâmica de toda a ata do tribunal do júri, tá? Eu, como oficial escrevente, eu fazia a ata do tribunal do júri, mas você tem toda a preparação antes do processo. Então você fica responsável por aquele processo a partir do momento que ele é designado o júri. Então, por exemplo, então você tem que fazer o quê? O que nós temos que fazer? A primeira parte, a gente tem que cumprir o finalmente ali do processo. Então a gente tem que conferir, ver, olha, se foi notificado já todas as pessoas, as testemunhas foram notificadas, foi expedido mandado, né? Tudo isso aí tem que ser feito no processo para ver se está tudo ok, para que no dia não dê algum problema que não saia o júri, né? Por exemplo, se esquecer de notificar alguém que tinha que notificar, pode chegar na hora e legalmente aí não sai o júri por um erro aí judiciário. Então isso não pode acontecer. Então você recebe, você tem que conferir sempre isso, né? Você prepara também, né? Ainda temos processos físicos, né, de júri, porque são processos mais antigos que demoram para chegar às vezes ao tribunal. Então a gente tem que fazer o que, por exemplo, também a gente tem que tirar a cópia para os jurados. Como que o jurado vai se ambientar da situação? Ele acompanha, né? Os 7 jurados acompanham lá na hora bem certinho a dinâmica de tudo que o promotor fala, o defensor, o juiz. Mas ele recebe o que? A gente retira a cópia da denúncia do fato, então ali esclarece todo o fato, né, as testemunhas, tudo ali na denúncia. Aí você tira a pronúncia também, que a pronúncia é quando o juiz decide dar a sentença de que ele vai a júri, que foi um crime contra a vida, que foi uma tentativa de homicídio ou homicídio, entendeu? Porque se é uma lesão corporal grave ou outra questão, né, aí não vai para júri, aí é julgado pelo próprio juiz. Mas quando é um crime, uma tentativa de homicídio ou um homicídio, aí vai para o tribunal do júri. E a partir disso, então, a gente tira essas peças, a sentença e a denúncia, né? As partes mais importantes que contam todo o relatório do crime. Então você vai chegar como jurado e vai chegar sabendo exatamente o que
como que é o fato. Você chega lá, senta e lê lá o fato. Então a gente tira as cópias, a gente fica responsável por todo o processo durante essa dinâmica até o tribunal do júri. Você vai e você leva, né? Se não está com o juiz, que o juiz pega para ler também, né? Você faz essa dinâmica, o juiz estuda o processo antes para ter para ter o conhecimento de como que vai funcionar o júri. E depois no dia lá, o processo fica ali com o juiz, né, fica ali com você, com o juiz, com as partes ali que querem mostrar, né, o promotor e o defensor público. Então, essa parte aí que você fica responsável pelo processo do início até o dia. Pelo menos eu passo a minha experiência, né? Tem vários TJ do Brasil, mas a minha experiência enquanto eu trabalhei aí no Tribunal do Júri aqui no Rio Grande do Sul era assim. Então, eu ficava responsável até o dia do processo aí por verificar cada detalhe do procedimento, tá bom? E você vai perguntar em jurados, gente. Então, eu vou explicar como que é o jurado. Se você não sabe, né? Os jurados são pessoas aí de notória reputação, né? Toda essa questão para ser jurado, né? Então o que acontece? Vocês acham que o jurado surge da onde? Surge de uma lista anual que é feita em cada cidade, em cada fórum, né? É encaminhada uma lista. Normalmente, sim, a gente tem os nomes que já existem, 200, 300 nomes, por exemplo, né, de jurados que são cadastrados. Às vezes tem pessoas que pedem para se descadastrar, que agora estão impossibilitados de comparecer, que é difícil por causa de trabalho e outras questões, tá? Mas então a gente tem o cadastro. Normalmente, se você quer ser um jurado, é só chegar no tribunal, lá no fórum, e pedir, olha, eu quero me cadastrar como um possível jurado aí no tribunal do júri. E você vai fazer um cadastro lá e vai ficar disponível para ser sorteado. É um sorteio legal, né? E também, para quem não sabe, aqui pelo menos nós usávamos o cadastro do eleitoral. Então todos os mesários, né, que já eram mesários no eleitoral, que trabalhavam como mesários, como primeiro presidente, segundo presidente nas eleições. Então a gente acabava pegando essas informações do eleitoral, que são pessoas de notória, né, assim, idoneidade, tudo. Então a gente pegava essas informações e fazia pegava e aumentava o nosso cadastro. Saía 50, a gente sorteava. Então às vezes eu pegava lá e na lista, né, conferindo e ia escolhendo na sorte lá. E muitas pessoas foram sortudas aí porque eu acabei escolhendo na lista do eleitoral que elas fariam parte, né? Mas é uma dinâmica de cada cartório, de cada fórum, né? Então nós utilizávamos assim, nós pegávamos, em parceria com o eleitoral, nós pegávamos pessoas aí que pudessem trabalhar no júri também, né? Fazer parte aí para ser sorteado. E, por exemplo, seriam 300 pessoas, mais ou menos, que nós tínhamos o cadastro. Aí os jurados são escolhidos por mês. Cada mês tem um quantitativo de jurado, tá? Então o que acontece? São 300, né, no cadastro que nós tínhamos. Então, esse mês vai ter 2 júris. Então, nós fazíamos o sorteio vem o promotora, né, o juiz, né, praticamente a gente faz um sorteio lá no próprio fórum, tá, interno, e aí a gente sorteia desses 300, nós sorteamos o defensor público também, tá, acho que esse inclui. Nós sorteamos os 25 que vão fazer parte do mês, né, do júri daquele mês. Por exemplo, dezembro, os 2 júris, sorteamos ali 25 pessoas, esses 25 serão então convocados, tá? Eles vão receber uma notificação do oficial de justiça, né? O oficial de justiça, concurso LTJ Rio Grande do Sul. Não esqueça, aqui eu tenho o card. 8 concursos tribunais para fazer aí em 2022 e TJ o oficial de justiça é um deles, tá? Então o oficial de justiça vai e notifica esses jurados para comparecer ao tribunal do júri no mês de dezembro. Então você recebe a notificação com os 2 júris que você vai participar. Então você tem a chance de participar de 2 júris ou 4 júris no mês. Né? Normalmente uma comarca aí, média para pequena vai ter aí 1, 2 júris no mês, tá bom? E aqui agora que eu faço uma pequena, a gente tem aí 4 júris no ano, para ter uma ideia, assim, basicamente, tá? Mas voltando então, 25 jurados vão participar da sessão. Voltamos para nós, então, como que é o dia do Tribunal do Júri do Oficial Escrevente, tá? Basicamente, então, é um dia que é cedo que começa, né? Começa às 8h30, então eu chego sempre bem cedo ao cartório. 8h30 ou 9 horas começa. Então, temos que chegar bem cedo já para pegar o processo. Eu já deixo, às vezes eu deixo o dia anterior, né, naquela sala enorme. Vocês podem ver aqui dinâmica de uma sala, olha só como é uma sala. Então, eu chego de manhã já naquela sala ou no final da tarde já deixo em cima da mesa dos jurados, tá? As cópias para eles terem acesso àquela parte do processo que eu falei para vocês, tá? Então eu chego lá, já sento no meu computador, espero o juiz chegar, o promotor chegar, o defensor chegar, para a gente esperar o horário para começar a sessão do Tribunal do Júri. Eu já abro o computador no sistema, né? Sistema eletrônico, então você vai fazer a ata do Tribunal do Júri. É muito legal porque é tudo dinâmico, né, cara? A ata é padrão de todos os júris, então você já vai deixar aberta toda a ata pronta, com aquelas partes ali onde que você só tem que escrever, né, conforme cada júri que é diferente, né, qualificação do réu e todas essas questões. E principalmente o sorteio dos jurados, né, dos 25 vão sobrar
7. Número da perfeição, né? 7 jurados. Então isso que acontece. De 25 jurados ficam apenas 7 para julgar o crime que vai ser julgado. Então, gente, isso aqui é uma aula de tudo, né? De direito, de como funciona o Tribunal dos Júris e uma experiência de oficial escrevente aí trabalhando no Tribunal dos Júris. Então, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Então, basicamente, esses 25 jurados chegam para serem sorteados, fica lá até iniciar o júri. A gente inicia com o sorteio. Lembrando que tanto o defensor quanto o promotor podem rejeitar jurados, né? Sorteou um, olha, esse eu não quero. Ah, esse eu não quero. Talvez, depende do estilo do júri, às vezes o promotor tem uma tendência mais por homens, por mulheres, depende do caso, tá? Então tem essa análise também. Ou dependendo da pessoa, sei lá, ele olha e vê a cara, não sei, esse aqui não sei lá. Então, tem a recusa, tem recusa imotivada, que você não precisa motivar, e tem motivada, aí você tem que motivar. Então, normalmente, aí sempre, quando dava uma recusa, era imotivada. Ninguém motivava porque não chegava esse número de recusas, né? Tá bom? No Tribunal do Júri. Então, os 25 esperam, é sorteado os 7 jurados para fazerem parte. E esse é o começo, então, do Tribunal do Júri. A primeira parte. Isso tem que estar tudo escrito na ata, né? Então, você coloca lá o nome dos 7 jurados sorteados. Então, quando o juiz já retira ali o nome, e as pessoas, não sei, pelo menos o TJ sempre foi assim, tá? A gente, é uma coisa bem formal, assim, o júri, nós tínhamos uma urna, sabe? Parecia uma coisa de ósseo, assim, uma coisa redonda, assim, na hora que tu abria, assim, e fechava. Então, dentro dessa urna, nós tínhamos o nome dos 25 jurados sorteados, tinha uma urna dos 300, e dessa urna dos 300 saía pela urna dos 25. Daí, dentro desses 25, era retirado ali o nome, daí esse nome a juíza retirava, né? E a partir do momento que era escolhido, que ninguém tinha nada contra, passava para mim e eu já digitava na ata. Ele digitava o nome dos 7 jurados, então, na ata dos que fariam parte do conselho de sentença, né? E a partir desse momento, os restos dos jurados estavam dispensados. O que acontecia com eles? Eles iam para casa e iam trabalhar, mas eles ganhavam, se precisasse, um atestado de que estiveram no Tribunal do Júri até 9h30, seja lá o horário que terminasse o sorteio do Tribunal do Júri. O restante iria ficar aí para sim fazer parte e decidir aí se era culpado ou não, absolvido, seja o que for, né? A sentença do Tribunal do Júri aí, não a sentença, mas o veredito dos jurados. Muito bem, essa foi a primeira parte toda na ata ali, e eu explico agora para vocês o que acontece depois, né? O que eu fazia depois. Então, principalmente, então, vamos lá, agora com vocês essa segunda parte, para não ficar comprido, vamos lá. Segunda parte, então, terminamos, escolhemos os 7 jurados, e agora eu vou colocar a dinâmica de como que fica o quadro, né, do pessoal sentado no Tribunal do Júri. E essa é a dinâmica, olha só na tela aqui para vocês, é o menor. Então é bem isso aqui, ó, fica o juiz no centro, eu fico à esquerda do juiz, à direita fica o promotor e mais lá para a direita o advogado juntamente com o réu. E à esquerda nós temos o conselho de sentença. Tem tribunais que invertem essa questão do réu e do conselho de sentença, tá? No meu tribunal eu trabalhei vários anos onde o conselho de sentença era à direita, né? E o réu ficava à esquerda junto com o advogado ou o defensor público. Então, o promotor tem o privilégio de sentar sempre à direita do juiz, tá? E, basicamente, então, iniciava-se o Tribunal do Júri, tá? Pela oitiva das testemunhas, né? Então, primeiro a gente ouve as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, a versão do réu. O que eu digo para vocês, a maioria dos júris que eu participei tinha uma testemunha de acusação, ou duas, e o réu. E tinha alguns que nós não tínhamos nem testemunha, porque o MP não rolava testemunha e apenas se ouvia a versão do réu, tá? E mesmo se tivesse só a versão do réu, eu creio que a grande importância, às vezes, no Tribunal do Júri também, né, se não eram as testemunhas, era também a questão das provas, dos autos, né, no processo e a explanação do promotor e do advogado. Então, eu anotava ali, por exemplo, né, no método, eu peguei o método antigo, então é legal porque eu trabalhei nos dois, né, cara, eu sou antigo e sou novo, né, no Tribunal de Justiça. Agora eu sou oficial de promotoria, mas no Tribunal de Justiça era antigo e novo. Porque eu peguei o método de você digitar, cara, tinha que ser rápido, sabe? Porque você tinha que digitar tudo que falava. Então o juiz perguntava pro réu e você tinha que digitar. Ah, o réu afirma que, daí, no dia tal, 25 de maio, ele estava que, tendo em vista tal razão, ele não fez tal coisa. Daí o juiz falava o que ele tinha falado para você, entendeu? O que era para constar em ata. Então ele fazia a pergunta e ele falava. Depois o juiz repetia para mim a forma como era para constar e eu digitava rápido ali e deu. E daí continuava todo o depoimento. Aí terminava o depoimento do réu, né? Assim que terminava o depoimento do réu, ou da primeira testemunha, depois o réu, você fazia uma testemunha, o réu, duas testemunhas, o réu, nessa dinâmica. Depois que você terminava isso, você colocava o horário que iniciou, o horário que terminou ali bem certinho. E principalmente
o horário que começava a falar as partes, né? Na verdade, o do réu e a testemunha não tinha horário, mas tipo, as partes sim, porque daí começava a falar o promotor, que primeiro era o promotor que acusa, depois a gente ouvia, né, o réu e as testemunhas. Aí ele tinha um tempo, acho que era 1h30 para fazer a explanação, o promotor, e depois o advogado de defesa. Então essa era a sequência, tinha que anotar o início e o fim. O início e o fim, depois a réplica e tréplica, início e o fim da fala do promotor. Isso tudo em ata do tribunal do júri. E o que é legal, que eu disse que nem eu fiz a parte antiga, e a parte antiga era cansativo porque você tinha que estar antenado ali o que o juiz digitava, e não podia demorar, né, cara? Normalmente o júri, não dá pra ficar catando milho lá, uma pessoa, né, que não sabe digitar muito rápido, na minha época, né? Agora tranquilo, agora vai embora. Então eu tinha que ser rápido, e eu era rápido, então fazia sempre com atenção, e terminava essa parte aí da instrução, que era ouvir as testemunhas e só que, como eu falei, mudou, né? E o que mudou? Mudou que agora é tudo gravado. Então, no momento que a gente vai ouvir ele, então eu só coloco ouvido, a testemunha qualifica, eu coloco o nome, tal, idade, endereço, RG, CPF do réu, da testemunha, e depois é só juntado todo o depoimento dele em vídeo, agora áudio ou vídeo. Né? Teve uma época minha que foi áudio primeiro e agora é vídeo, né? Gravado, então isso é juntado no processo. Então, o promotor tem a ata e depois o promotor, o juiz, o defensor, seja quem for, vai ter acesso ao depoimento na íntegra, ele falando, né, exatamente o que ele falou. Então isso aí é muito legal, a evolução que a gente teve no tribunal do júri, que agora é por oitiva. Né? Imagina daqui, se foi 10, 11 dias, o oficial escrever digitando todo dia ali, né? Nossa, muito cansativo. Mas então, a gente termina essa parte da ata, né? Nossa, legal. A gente vai para o promotor, então, fazendo a acusação, né? Olha, tem que ser condenado por isso, por isso, por isso. Aí vem o defensor e defende, olha, não tem que ser absolvido por isso, ou legítima defesa, um monte de coisa, né? Coloca várias coisas para que não seja condenado o réu. E aí, depois disso, então, o meu trabalho final, o trabalho do juiz, do promotor, todo mundo é o quê? Terminou o tempo, a gente vai para onde? Para a sala secreta, exatamente, tem uma sala secreta, a gente brinca, é sala secreta, mas era uma sala no salão do tribunal do júri, né, onde eu trabalhava. A sala secreta, como que funciona lá na sala secreta? A gente vai, então os jurados ficam numa mesa, né, os 7 jurados, eu fico de pé juntamente com o oficial de justiça e o juiz então explica todos os quesitos para os jurados. Se eu não me engano, acho que o promotor e o defensor também ficam na sala, tá? Em um momento de muita tensão, porque é o resultado de todo o trabalho dos dois, né? E do juiz também, de todo mundo, né? É o momento final do júri, é o momento de maior, assim, tipo, tensão, vamos dizer assim, porque é o resultado, se vai condenar uma pessoa, se vai absolver uma pessoa. Então eu acho que é muito importante essa parte. E os jurados, novamente, colocando na minha época isso foi em 2011, né? Então já fazem 10 anos, tá? Então como que fazia? Nós tínhamos aquelas urnas, né, que eu falei, que jurava e tal, e é sempre aquela urna grande. Eu não achei na foto na internet, mas é uma urna bem legal, assim, grande, que abre e fecha, e ali tinha os votos sim ou não em papel dobrado. Tá? E daí, eu e o oficial de justiça, nós deixávamos, então, os papéis, sim ou não, um para cada, em cima da mesa, e ficávamos com as duas urnas, né? Então, o que acontecia? Daí um distribuía e o outro passava retirando os votos. Então os votos a gente passava recolhendo e era colocado dentro daquela urna. Depois que os 7 votavam, o quesito, né, por exemplo, começa, isso aconteceu? Se você disser sim, você não vai estar condenando. Você está dizendo que o crime aconteceu, que alguém cometeu o fato. Se você não, está dizendo que isso aqui nem existiu, não existiu esse fato, tá? E ao mesmo tempo absolve o réu. Aí se não, continua. Você condena o réu e tal, porque ele que fez isso? Sim ou não? Aí se você responde ao próximo quesito, ele agiu em legítima defesa? Sim ou não? Então são feitos vários quesitos, que alguns quesitos podem absolver o réu. Ou pode, por exemplo, por legítima defesa. Se você responder que é por legítima defesa, lá no quesito sim ou não, você absolve o réu. Então vai até o final, e se você achar que sim, no final condena o réu. Então, basicamente a gente recolhe, né? Daí passa para o juiz a urna, ele retira os 7 votos, coloca em cima da mesa e abre um, sim, 2, não, 3, até fazer o número 4, que são 7 jurados. Então quando chegar a 4 já termina. Se for 4 sim, 4 sim. Se for 4 sim, 1 não, vai chegar o quinto, 4-1. Então basicamente nunca, ou se abre todos, vai ficar 4-3, né? Mas é para questão de garantir o sigilo da votação, para que ninguém tenha certeza de que, por exemplo, quem votou em quem. Por exemplo, se abrisse os 7 e os 7 foram unânimes sim, aí você saberia que todos votaram pela condenação ou pela absolvição. Então ficaria marcado todos os jurados. Então, da forma como é feita, se for 4-3, 4 sim, 3 não. Então a gente não sabe quem decidiu cada coisa. E se for, por exemplo, 4-1, você sabe que tem mais 2 para abrir, também fica prejudicado. Não tem como dizer quem votou sim, quem votou não. Então esse é o sigilo das votações aplicado no Tribunal do Júri. Então depois disso, aí o momento mais esperado, porque a gente voltava com o resultado. Na verdade, nós sabíamos quando nós saímos da sala, os jurados voltavam para os seus lugares. Enquanto isso, daí eu tomava um chazinho, um café,
porque o juiz iria fazer a sentença, porque quem faz a sentença no tribunal do júri é o juiz, né? Porque o conselho ele decide culpado, inocente, se foi em legítima defesa, se teve aumento de pena, se foi por motivo torpe, essas coisas tudo eles decidem, mas quem vai fazer a sentença com base no que foi decidido pelo júri é o juiz, que ele faz a dosometria da pena, de tudo, né? Quantos anos ele vai pegar. Então, basicamente, nós aguardávamos então o retorno do juiz para isso, né? E depois, então, de alguns minutos, nós voltávamos todos de pé para que o juiz, então, lesse a sentença inteira, se foi condenado, se foi absolvido e qual que era a pena, né? E normalmente, a maioria dos júris que eu participei, né, teoricamente, cada 3, 2 condenados e um absolvido. Depende muito do caso, né? Tinha um caso muito difícil, assim, por exemplo, um cara que deu, Maria da Penha, 14 facadas na mulher dele num ponto de ônibus. Então, era impossível de absolvição, porque ele mesmo confessou que fez e que não sabia como, que deu só 3 facadas, depois não lembra mais nada, mas foi um dos crimes aí que mais marcou, assim, que eu lembro, porque bem complicado, sabe, a mãe, o pai, todo mundo. Então por isso que eu digo assim, trabalhar no tribunal do júri também, às vezes você entra do lado emocional das pessoas, é complicado, assim, você passa por situações e você entende um pouco a angústia das vítimas, né, também, é bem complicado, e às vezes você, de frente pro réu também, independente de qualquer situação, é um ser humano, então você se coloca na situação dos dois, né? Então isso é bem a parte humana que eu passo para vocês do tribunal do júri que eu vivi também, tá? Então, daí no final a gente tem a sentença e ali que se termina o tribunal do júri. Teve júris que eu fiz que demorou o dia inteiro, né? Eu nunca passei de um dia, e teve júris que terminou de manhã cedo, por exemplo, né? Quando às vezes até o próprio promotor pede, olha, eu acho que isso aqui não foi tentativa de homicídio, a gente verificou as provas e é só uma agressão, uma coisa assim, ele pede a desclassificação, ou seja, que não é crime do tribunal do júri, e aí o próprio juiz vai julgar e vai dar uma pena ali pela agressão, uma pena menor, tá bom? Agora, para terminar, eu só quero contar mais um fato, se você ficou aqui até o final, então deixe seu like e continue com a gente aqui. Eu tento fazer o melhor, tá? Fica longo, o vídeo fica, mas você sabe tudo que faz um processo cliente, tudo que eu fiz no tribunal do júri, né? O que fazia. E outra coisa que eu ficava responsável é o seguinte, poxa, e se vai para editar de júri, né? Como que funciona? Os jurados, eles não podem conversar sobre o processo entre si. Não pode, é proibido, né? Os jurados conversarem para influenciar a decisão de um outro, tá? Diferente dos Estados Unidos que eles passam conversando lá para um influenciar o outro. Aqui não. Cada um tem que ter a sua opinião com base no que foi apresentado. Então, não pode conversar sobre o processo. E quem faz isso, teoricamente, é o oficial de justiça. O oficial de justiça fica acompanhando os jurados para onde eles vão para que eles não conversem sobre o assunto. E no almoço, como que funciona? Olha, no almoço, os jurados não podem sair dali, não pode ir para casa almoçar com pai e mãe, não. Almoça num restaurante escolhido pelo fórum, né? Por nós que organizamos o júri. Então, na verdade, eu ficava de responsável também pela organização. Então, nós tínhamos um restaurante, era 1 ou 2 restaurantes, daí eu ligava, reservava a mesa, e a partir disso nós tínhamos lá a verba, que daí veria a cobrança para o fórum. Então, a gente reservava, por exemplo, os 7 jurados, eu, a juíza, né, 9, 10 lugares, para que nós pudéssemos nos deslocar, o oficial de justiça se deslocar até o restaurante, tá? Para almoçar. Quando era defensor público que viajava itinerante, né, que muitos defensores, nossa, muitos júri bons aí da defensoria, cara, é incrível a qualidade dos defensores públicos que a gente tem no Brasil para júri, tá? Principalmente esses que são especializados em júri. E eu conheci 2 ou 3 que vieram de Porto Alegre, muito gente fina, cara, que a gente almoçava junto e conversava, né? Não tem problema ou escrever de conversar com o defensor, isso aí tá tranquilo. Ou com o promotor, né? A gente não tem a função do jurado julgar. Então a gente batia um papo bem legal, ele contava várias coisas e eu aprendi muita coisa sobre direito aí com os defensores e com os promotores também. Então basicamente, mas no almoço, então o oficial de justiça teria que ficar cuidando porque não poderia ser conversado entre os jurados nada sobre o caso. Isso poderia fazer o quê? Com o júri seja anulado, tá? Se tiver alguma conversa entre os jurados sobre o caso, o júri pode ser sim anulado. Então o oficial de justiça garantia isso, o oficial de justiça almoçava e eu organizava toda essa parte administrativa, né? Basicamente eu fazia a reserva, quantas pessoas e tal, e depois pegava a nota e apresentava para o TJ ressarcia o estabelecimento. Essa era a dinâmica, então, do tribunal do júri na questão do almoço, tá? Nunca a gente precisou de hotel, tá? Então nunca tive um júri que passou de um dia para o outro. A Boate Kiss eu não tenho a menor ideia como que fizeram, né, para esses 10 dias ficarem sem estar comunicável, né, como que foi a fiscalização, o pagamento, quem que reservava o hotel diário, tudo isso aí não tenho a menor ideia. Mas no meu caso, que era apenas um almoço simples no meio-dia, era eu mesmo que fazia toda a reserva e ficava responsável. Era eu, no meu caso, do júri que eu participava. Era o outro escrevente, no caso outro júri. Assim a gente ia, todo mundo sabia a dinâmica e sabia o que fazer no tribunal do júri. Bom, gente, então, por final, então a gente finalmente ali eu imprimia a ata, né, do tribunal do júri, antes de ser assinada pelo advogado, pelo promotor e pelo réu, pela testemunha. O réu e a testemunha assinavam o depoimento já, né, na ata, então já assinava antes, quando ele fazia o depoimento. As testemunhas, principalmente, que eram liberadas depois.
No final eu pegava a assinatura de todo mundo e estava pronta a ata do tribunal do júri. E posteriormente, então, na minha época era só escanear, né? Não, era colocar no processo físico. Agora, talvez tenha que se digitalizar para colocar no processo eletrônico com as assinaturas, sendo que a assinatura do juiz basicamente quase é eletrônica, né? Nunca o juiz precisa assinar mais porque ele faz no próprio computador. Então, essa é a dinâmica do Tribunal do Júri, do que eu fazia como oficial escrevente no Tribunal do Júri. Eu acho que, assim, na internet a gente não tem ninguém que tenha comentado aí que faz um oficial escrevente no Tribunal do Júri ou como que é a dinâmica. Então, como eu participei, eu comento para vocês e coloco para vocês. É mais um vídeo longo no Mr. M, mas é um vídeo interessante para quem estuda para as carreiras de tribunais. Ok, gente? Um grande abraço aí para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e Deus no controle sempre. Para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Mr. M dos concursos. Nós temos aqui 2 vídeos. De que lado que é os vídeos mesmo, Mr. M? Não, os vídeos é aqui desse lado, ó. 2 vídeos desse lado. E nós temos o botão de inscrição aqui. Inscreva-se no canal. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Vem para a família Mr. M. Grande abraço, Deus no controle sempre.